e eu moro no quinto andar. E eu pensava, nem vai dar, é muito baixo, ou ficar paralítica ou algo do tipo, preciso de algo mais grave. Meus amigos, hoje comentamos a triste notícia sobre o óbito da influencer Carol Weller, que tirou a sua própria vida. Muitas pessoas começaram a se questionar e especular se houve algo por trás disso. A gente sabe que a depressão pode imprimir certas situações extremosas, mas houve algum gatilho para ter acontecido isso? Houve alguma situação específica? O jornalista Pavinato revela que conversou com a Carol uma semana atrás e que ela fez um desabafo para ele. E ele apresenta, segundo ele, a razão disso ter acontecido. E eu quero mostrar para vocês na íntegra o que ele falou. Vou mostrar também algumas coisas que a Carol e o pastor dela falou. E vou esclarecer algo muito importante sobre isso, porque algumas informações estão sendo distorcidas. Tá um vídeo muito esclarecedor, muito importante. Entra dando um like, dando uma força ao canal. Se você não é inscrito, vem para a família. Inscreve aqui para você não perder atualizações importantes sobre isso. E no final desse vídeo, vou deixar um aviso e uma oportunidade especial para aquelas pessoas que ainda estão precisando fazer uma renda extra no fim do mês. Fica comigo até o final. Bora lá. Bem, pessoal, a notícia do óbito da Carol e a forma como aconteceu pegou todos nós de surpresa. A ficha de muita gente não caiu ainda, inclusive a minha. E muitos influenciadores e muitas figuras públicas se pronunciaram a respeito disso, se sensibilizaram. Houve até influências com a mesma afinidade ideológica, como no caso do Transdireita, que tem uma página com conteúdos excelentes e que, apesar de nunca ter conhecido a Carol pessoalmente, mas havia uma afinidade ideológica e ele fez questão de externar os seus sentimentos em relação a ela. Gente, eu não acredito, cara, que a Carol fez isso. Gente, eu não acredito que a Carol fez isso, cara. Pô, Carol, por que você fez isso? Gente, eu tô acabada. Eu não acredito que a Carol cometeu suicídio. Eu desejo do fundo do meu coração meus pêsames a todos os familiares. Um outro influenciador, o José Wagner, que é um ex-homossexual, já até comentamos sobre ele aqui no canal, ele tem conteúdos de muita relevância. Ele também gravou um vídeo em lágrimas, se sensibilizando com o que aconteceu com a Carol. Todos nós ficamos abalados com a morte da Carol. Que Deus livre a nossa mente, que Deus livre o nosso coração, que Deus nos livre desses comentários maldosos. A depressão, a perca, não é a ausência de Deus, porque todos nós estamos sujeitos a passar por isso, sendo servos, sendo livres. Outro que também comentou sobre isso foi o Jesse Aguiar. Ele fez um texto falando que se identificava com a Carol, com a luta dela, e até sugeriu na parte do texto que aconteceu com ela foi devido ao seu conflito com a sexualidade, o mesmo conflito que ele fala que viveu durante anos. Será que realmente uma coisa tem a ver com a outra? Antes de mostrar para vocês a fala e a revelação que o Pavinato fez, uma vez que ele fala que conversou com a Carol uma semana atrás e que ela desabafou com ele, eu quero mostrar para vocês uma fala dela. Isso quando ela estava voltando para a igreja. Até ela fala a respeito do seu pastor. Se você não assistiu meu último vídeo, assiste. Eu vou mostrar um trecho da fala dele aqui, mas no outro vídeo eu mostro de forma extensiva a fala do pastor referente ao que aconteceu com ela, o pastor Wellington, que foi o que acolheu, o que cuidou dela. E dá uma olhadinha aqui sobre a experiência da Carol, quando ela estava voltando para a igreja, a respeito do acolhimento que recebeu do pastor Wellington. Dá uma olhada. Meu nome é Carol Weller, eu vim de São Paulo para participar do Manaim. Eu conheci o pastor Wellington através da minha live. Enfim, esse dia eu estava muito depressiva, os pensamentos muito negativos, e resolvi abrir uma live. E disparei a chorar, chorando muito. Por coincidência, eu cliquei no botãozinho de pedidos para subir na live. Tava lá o pastor Wellington. Eu falei, gente, esse homem está aqui por um motivo, eu preciso de oração. E foi quando o pastor Wellington subiu na live e me falou sobre Manaim, sobre o retiro. Eu falei que eu precisava de um momento fora, um momento com Deus, enfim, né? E foi quando eu passei a
ter contato com o pastor Wellington, senti que era de Deus e vim para Manaim para conhecer o retiro espiritual. Imaginava um outro tipo de retiro espiritual, confesso, mas foi melhor do que eu imaginava. Assim, o meu encontro com Deus, minha aproximação com Deus foi diferenciada. Cheguei aqui pensando em tirar minha vida mesmo. Assim. Eu conversei muito com o pastor Wellington sobre isso, ao ponto de já não desacreditar da minha vontade do porquê que eu estava aqui, enfim, o porquê de viver, né? Eu acho. Agora observem comigo, a Carol estava vivendo a sua orientação sexual, a sua homossexualidade livremente. E apesar disso, lograva de plena aceitação por parte do seu público, que em sua maior parte eram cristãos, evangélicos, conservadores. E eles aceitavam a Carol. Eu não falo de aceitar a prática da homossexualidade da Carol, eu falo de aceitar a Carol como pessoa, apta a representar valores cristãos, pautas conservadoras, que ela fazia muito bem e era muito querida, amada, admirada. E é igual quando mostramos aqui o Transdireita, que tem conteúdos excelentes, uma pessoa de caráter. E apesar de discordarmos da prática da homossexualidade biblicamente falando, nós temos o dever de respeitar cada um. Cada um vai prestar contas a Deus das suas escolhas, das suas decisões, e nós temos que respeitar. O que nós queremos é sermos respeitados em nossas crenças e no direito de expressar essas crenças. Mas volto a reafirmar, temos o dever de respeitar cada um, de tomar as suas escolhas, tanto na esfera religiosa, tanto no teor sexual, o que quer que seja. E a Carol, ela era muito querida pelo seu público, só que apesar de tudo isso, ela já estava enfrentando um quadro de depressão. E é justamente nesse sofrimento que ela estava vivendo que ela busca refúgio na igreja, que ela conhece o pastor Wellington, que ela passa a ouvir pregações e a ter um desejo real de ter um encontro com Deus. Não é que ela estava vivendo as mil maravilhas da sua homossexualidade, de repente ela entra para a igreja e começa a ter um conflito com a sexualidade que vai culminar no que aconteceu com ela. Não, ela já estava depressiva e precisando de ajuda. E quando ela entra na igreja para buscar ajuda, ela recebe essa ajuda. Tanto é que ela mesma fala que começou a melhorar e começou a se sentir melhor, que sentiu que estava tendo uma experiência transformadora. Completamente cega. Eu não via saída em nada. Todo onde eu olhava, eu só via a janela da minha casa e eu moro no quinto andar. Eu pensava, nem vai dar, é muito baixo, ou ficar paralítica ou algo do tipo, preciso de algo mais grave. E assim foi, me martirizando por alguns meses. Graças a Deus, terei esse empecilho, porque isso era o diabo tentando acabar com a minha vida. Isso, enfim, eu tive a oportunidade de encontrar de fato o que é ser feliz. Encontrei Jesus. Não é porque agora eu não tenho problemas, é porque eu encontrei a luz através de um pastor Wellington, que me estendeu a mão. Fui para uma convenção, um retiro Manaim. Já contei esse testemunho aqui, então vamos direto ao ponto. Como você pode ajudar alguém? Como você pode se ajudar? Colocando um brochinho, usando uma gravatinha amarela? Não. Oferecer ajuda de fato. Doente não cuida de doente. Se você tá bem, estende a mão. E convergindo com isso, o próprio pastor Wellington, o pastor da Carol, ele falou o quanto ele foi presente na vida dela e o quanto ele ajudou ela nos momentos difíceis. Foi como um pai para ela. Obrigada, mas eu tenho compromisso com isso. Ela precisava de remédio, a gente ligava para um para outro, mandava remédio para ela. O pessoal estava disposto a buscá-la, se fosse o caso, para estar junto. Então, a felicidade dela é quando ela estava aqui. Quando ela estava aqui, ela estava sempre no meio das pessoas, ela ia embora sozinha, ficava por lá. Mas, enfim, nós fizemos. Lamento, porque eu queria muito vê-la testemunhando. Queria muito vê-la, mas eu sei que Deus sabe fazer as coisas, sabe como agir. Estamos aqui
à disposição de Deus. Eu disse sim para Deus. Falei, Deus, estou aqui. Enfrentamos, você sabe, alguns bombardeios, algumas incompreensões. E o que o jornalista Pavinato falou? Inclusive, eu tenho até convergência com muitos pontos que ele defende, mas totalmente divergência com a opinião dele nesse sentido. Eu vou mostrar para vocês aqui um texto que ele publicou referente a Carol. Isso gerou uma polêmica e diante dessa polêmica foi aí que ele faz um novo pronunciamento e faz uma revelação em relação a Carol para legitimar o que ele estava falando. Antes, preste atenção no que ele fala como sendo a razão por trás do que aconteceu com ela, do fato de ela ter tirado a própria vida. Dá uma olhada. Sei que muitos vão me atirar pedras em razão do que vou afirmar, mas é na condição de homossexual convicto e ao mesmo tempo entusiasta do cristianismo e profundo conhecedor do bem que a obra cristã negou à humanidade que devo dizer: o suicídio de Carol Weller decorreu do seu ingresso em processo de reorientação sexual. Quem incentivou não tem culpa no sentido jurídico, mas, se tiver Cristo no coração, deve parar e refletir diante da tragédia anunciada. Não se muda a essência de alguém. Não existe um pavio heterossexual, amigos, e só o acolhimento fraterno serve a um cristão. Não existe evidência científica na reorientação sexual. A Associação Americana de Psicologia analisou todos os estudos sobre o tema e não achou em nenhum qualquer prova de eficácia. Por outro lado, um estudo com 176 pessoas apontou que 155 passaram a sofrer de danos psicológicos severos. A sensação de inadequação e o fracasso agrava a depressão, o abuso de substâncias e as tentativas de suicídio. E por fim, ele diz: cristãos, acolham, mas não crucifiquem filhos de Deus. Não deixem Cristo ter morrido em vão. Nunca estimulem esse calvário. Pois bem, lógico que essa opinião, que essa visão dele iria gerar polêmica, atribuir a razão do que aconteceu com ela devido a uma terapia de reorientação sexual. E aí, para defender a sua visão, ele fala de uma conversa que ele teve uma semana atrás, onde a Carol vai desabafar referente à sua dificuldade em resistir ou em vencer o seu impulso homossexual. Dá uma olhadinha. Aos muitos imbecis, eu falei com a Carol na semana passada. Ela chorou ao dizer que estava fracassando em reprimir seu desejo por mulher. Claro, as terapias de reorientação sexual são sessões de tortura mental. Em 90% dos casos, levam a quadro de ideação suicida. E em 100% dos casos, agravam quadros de depressão. Não misturem política com religião. Quem faz isso é fanático, um Hamas soft e não conservador. Aquele que confunde tradição com costume, por melhor intenção que tenha, é um desserviço ao conservadorismo. Vão estudar, leiam Chesterton por completo. Sinto desprezo por aqueles que não estão preocupados com as vidas de irmãos que estão nesse processo diabólico de despersonificação. O próprio apóstolo Paulo nunca pediu, em caso de espinho na carne, reorientação, mas a castidade. E quem é religioso sabe, suicídio não traz paz. Bem, pessoal, vamos lá. Igual o GC Aguiar, o Pavinato ele quer dizer que o que aconteceu com a Carol foi resultado de uma tentativa de reorientação sexual. E ele vai até autenticar essa visão dizendo que conversou com a Carol uma semana atrás. E ela falou que estava tendo dificuldade de lidar com seus desejos, com seus impulsos homossexuais e fez um desabafo para ele. Então a definição dele é que a terapia de reorientação sexual fez isso ou corroborou com o que aconteceu com a Carol. Quando, na verdade, a Carol já estava enfrentando depressão. Ela estava com diversas dívidas, conforme foi falado, o próprio pastor dela comenta sobre isso, que estava até ajudando ela nesse sentido. Ela estava até com medo também de ser presa por ter participado daquelas manifestações, ela tinha muito medo de que alguma coisa acontecesse nesse sentido. Fora outras questões pessoais que ela já tinha. Então ela já estava depressiva, enfrentando certas dificuldades, alguns problemas. Quando ela vai para a igreja, ela busca refúgio lá. E a igreja, até onde eu saiba, eu desconheço que a igreja do pastor Wellington ou qualquer outra igreja, pelo menos uma igreja séria, faça terapia de reorientação sexual. O que nós pregamos é a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a prática da homossexualidade e o que a Bíblia fala sobre o negar a si mesmo, que vale para os homossexuais ou para os heterossexuais. De repente o cara tem uma vida sexual ativa e não é casado, e o que a gente vai falar dentro da Bíblia é: você precisa negar a si mesmo. Você viver uma vida sexualmente ativa sem estar casado, aos olhos de Deus, é pecado. Ou a pessoa que está casada, mas quer ter experiência sexual com outras pessoas, o que a gente ensina é o negar a si mesmo.
É o que a palavra de Deus nos ensina. A gente não pode mudar a palavra de Deus por causa da fragilidade psicológica de alguém. Muitas pessoas já usaram a Bíblia até para cometer atrocidades. E a falha, o problema está na relação que essas pessoas vão estabelecer com a Bíblia, e não na Bíblia em si mesma, e não na palavra em si mesma. Então a Carol já estava em um quadro de depressão, ela já estava enfrentando as suas dificuldades, ela teve um auxílio na igreja, ninguém obrigou ela a mudar a sua sexualidade, o que foi pregado é o que a palavra de Deus fala sobre uma prática, e ela foi acolhida, e ela foi aceita, e ela foi amada, tanto é que ela mesma fala isso. E ela mesma testifica que, se não fosse o acolhimento que ela recebeu na igreja, era provável que ela nem estaria viva mais. Ou seja, o acolhimento ajudou ela a prolongar a sua vida. Só que, infelizmente, ela acabou agindo em um momento de desespero. E eu entendo que servir a Cristo gere certos conflitos. Quando aquele jovem rico queria seguir a Jesus, Jesus disse para ele: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Se desfaz de tudo que você tem para você me seguir. Diz a Bíblia que o jovem rico ele entrou em um conflito consigo mesmo. Porque ele queria seguir a Jesus, mas o seu coração estava nos bens que ele possuía, ele tinha muitos bens, e por isso ele fica triste. A Bíblia diz que ele fica triste. Ele entrou em um conflito que gerou tristeza para ele, porque ele não estava disposto a renunciar o que deveria ser renunciado. Então, seguir a Cristo verdadeiramente gera um conflito que é inevitável. E cada um vai ter a sua forma de lidar com esse conflito, aceitando ele, estando disposto a enfrentá-lo ou não. É igual Jesus. Jesus, para se tornar o nosso Salvador, ele teve que ir pelo caminho do Gólgota. Não tinha outro caminho. Esse era o único caminho para ele se tornar o nosso Salvador. E para nós sermos salvos por ele, nós temos também que fazer as nossas escolhas. Só que, pelo que eu percebi, em nenhum momento o pastor Wellington oprimiu a Carol de alguma forma, ou coibiu ela a mudar. Tudo que partiu dela foi de forma arbitrária, até em coisas que ela precisava de uma certa repreensão. Ele tinha muito cuidado em falar com ela. E com paciência, com tolerância, e a maior prova disso é ela mesma testemunhava a sua experiência, o quanto ela estava se sentindo bem e se sentindo acolhida. Então assim, querer colocar tudo o que aconteceu com ela na conta de um conflito com a sua sexualidade por causa de uma crença religiosa, eu acho irresponsável diante do histórico que nós já sabemos que ela tinha. E é isso o vídeo de hoje, essa é a minha opinião. E o que você pensa a respeito? Você concorda? Você não concorda? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado a tua visualização, muito obrigado a tua participação aqui, o teu comentário, o teu like. E conforme eu prometi no início do vídeo, aquela oportunidade especial para você que precisa de uma renda extra, não sabe nem por onde começar nesse contexto de crise aqui. Por isso, eu abri as portas do meu canal para o amigo Tom Dimas, que tem sido uma referência sobre fazer renda aqui na internet para muitas pessoas, de forma honesta, de forma segura. Presta atenção no que ele tem a dizer. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns R$300, ou 500, ou até mesmo R$1.000, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria, afinal é sempre bom quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né? Olha só, esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei para eles. Eles estão ganhando de R$1.000 a R$3.000 todos os meses e é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos livre do seu dia, que você pode começar hoje mesmo. E para você começar hoje, você só precisa fazer uma única coisa: clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona para você ganhar uma renda extra e ainda por cima eu vou te dar um mini curso gratuito com 4 aulinhas e nessas 4 aulas você vai saber tudo o que você precisa para você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro para ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida. Clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu tô te esperando. Deus abençoe.